Oi, lindeza! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast sobre maternidade, o podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou aqui de Salvador, sou mãe de Benjamin, tenho 34 anos e sou psicóloga clínica há 11 anos. E esse podcast, ele nasceu do meu coração para alcançar o coração de tantas outras mães. E hoje eu queria falar de um tema muito real na maternidade, que é o desafio de acolher as emoções quando você se é mãe. É como se não houvéssemos oportunidade de ter tempo de acolher a tristeza. Precisamos engolir o choro e seguir adiante. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria te convidar a assistir e escutar o relato de uma das minhas alunas do curso Florescer. Ouça aí o que ela trouxe, do quanto o meu curso ajudou ela na jornada materna. Aprendi assim, de mais importante é que eu vou ter que parar e eu vou ter que fazer por mim. Porque se eu não parar, o mundo não vai parar. Não vai chegar o momento de chegar, eita, sexta-feira, tal hora, não tenho nada para fazer, agora eu vou fazer. Não existe. Não existe. Então, assim, uma coisa que eu tenho aprendido, que eu acho que permeia todas as aulas, é esse parar. A gente precisa parar, o mundo não vai acabar porque a gente parou, alguma coisa vai ficar atrasada e pronto, tudo bem, vamos escolher qual para te derrubar hoje, né? E eu acho que é parar, porque se a gente não parar por bem, parar para ter cuidado, para que a gente consiga sempre continuar, do que parar para se reconstruir e começar tudo do zero, né? Então, eu acho que o autocuidado ele vem nesse lugar. Eu acho que mais presente assim, a pausa mesmo. Porque a pausa ela não vem para estagnar, né? Nesse Sim. caso, a pausa ela vem para potencializar, para descansar, para reorganizar. E se você também quer florescer juntamente comigo, o link do meu curso está disponível aqui na descrição desse vídeo. O curso Florescer, ele é voltado para ajudar você que sente que se perdeu depois da maternidade. É um curso estruturado em cada fase do maternar. Então, eu tenho aulas voltadas para mulheres que estão no puerpério, aulas voltadas para as mulheres que estão no primeiro ano de vida da criança, no segundo ano de vida. Eu tenho um módulo de 30 dicas práticas de autocuidado. Então, eu quero muito segurar em suas mãos e lhe ajudar a se reencontrar depois que você se tornou mãe. E voltando ao tema de hoje, eu queria te perguntar: como é que você lida com as suas emoções, com os desafios emocionais depois da maternidade? Eu vou te trazer um exemplo clássico da minha vida, por exemplo, na TPM. Na minha TPM, antes de ser mãe, eu podia me recolher. Então, assim, era um período do mês onde eu socializava menos, onde eu ficava ali com meu chocolatinho, assistindo uma série, escrevendo no meu diário, escutava muita meditação, tinha estratégias para me regular emocionalmente. E hoje, muitas vezes, eu tô irritada, eu tô chorosa, quero ficar sozinha, quero ficar calada, quero ficar no meu canto, mas eu não posso, né? Porque eu tenho uma criança para cuidar. E recentemente, eu passei por uma situação que eu me dei conta do quanto é desafiador você se regular emocionalmente sendo mãe. Eu tive uma questão familiar que mexeu muito comigo, foi o final de semana, e esse no final de semana em específico, o Benjamin estava com o pai. E houve um conflito na minha família no domingo. Eu não tive nem tempo de respirar e acolher, porque já tive que buscar ele depois desse evento de família para ir para casa. Na segunda-feira, eu acho que veio à tona tudo. Eu estava muito mal. Assim, eu só queria, minha única vontade era ficar deitada na minha cama, me regulando, sabe? Chorando, refletindo, sozinha, quietinha. Eu não queria escutar a voz, eu não queria que ninguém me chamasse, mas não foi possível. Benjamin, e aí, claro, que não é só o meu filho, mas vários estudos trazem da questão do neurônio espelho, o quanto a criança reflete, né, o comportamento do cuidador, o quanto, né, parece assim, ele sente que eu não estou bem, demanda mais de mim. E sempre é assim, minhas TPMs, quando eu não estou bem, é o momento que eu mais queria uma folga e é os dias que ele mais fica, mamãe, 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 quero colo, chora, carrega, demanda muito mais. E aí, nessa segunda-feira em específico,
eu não tive a oportunidade de simplesmente me acolher, chorar e ficar sozinha. Eu passei a manhã inteira cuidando dele, estando com ele, e nesse dia eu escolhi não trabalhar para me acolher. Graças a Deus, ser dona do meu próprio negócio me dá essa possibilidade. Então, eu fui levar bem na escola 1 da tarde, desmarquei minha agenda de 2, 3 e 4 e passei essas horas que ele estava na escola fazendo o que eu gostaria de ter feito. Então, fiquei na cama, chorei, escrevi no meu diário, fiquei ali debaixo do lençol, fiz as minhas orações, me acolhi para depois ir buscar ele. E eu lembro que eu fiquei refletindo, gente do céu, que desafio ser mãe. Já escutei frases do tipo, não dar tempo de chorar, a gente simplesmente engole o choro e segue. Até queria chorar, mas sou mãe, não posso. Esses memes, né, do Instagram que você escuta, queria surtar, mas nem tenho mais esse luxo. Mas quando a gente para pra pensar, é desumano isso, porque eu sou humana. E enquanto humana, eu vou mudar de humor, eu vou ficar triste, com raiva, angustiada. Eu vou ter dias que eu não estou super disposta para fazer tudo. Eu vou ter dias que eu quero ser cuidada, mimada, amparada. É como estar doente, né? Como já aconteceu de estar doente e também não poder ficar doente como eu costumava ficar. Então, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes eu fiquei doente, tô com febre, tô com dor de cabeça, meu corpo está pedindo fique na cama, mas a responsabilidade em cuidar da criança eu não posso simplesmente ficar doente da forma que eu gostaria de ficar. Então, eu estou trazendo esse tema aqui à tona porque eu já escutei, inclusive, de uma cliente uma vez falando para mim assim: Luana, eu me sinto um monstro, eu me sinto uma péssima mãe, parece que eu não tenho caráter. Palavras dela. Porque eu queria em algum momento estar sem meu filho para simplesmente lidar com a minha dor. E isso não é falta de caráter, não é porque você é um monstro, não é porque você é uma péssima mãe, é porque você é humana. E isso é completamente normal. É completamente normal você ter o direito de sentir as suas emoções. É completamente normal você poder acolher os seus sentimentos e escolher naquele momento não ter que cuidar, não ter que seguir a rotina, as obrigações. E eu queria te dizer também que é completamente normal ter dias que a nossa vontade é simplesmente desistir. É simplesmente, eu não quero mais fazer nada. E eu passo por isso aqui em alguns momentos. Eu já tive aquela sensação de, ai meu Deus, queria desistir de tudo. Queria simplesmente viver da minha arte na praia, como as pessoas falam, sabe? Porque assim, é uma maratona diária. Eu vou dar um exemplo. Estou aqui, organizei a semana, tenho um babá, minha mãe, a escola, vou trabalhar e de repente tudo muda. A babá não vai porque a filha tá doente, minha mãe, que seria minha rede de apoio B, não pode vir porque tem um médico marcado e Benjamin fica doente, não vai para a escola. E a semana que eu achei que eu ia trabalhar horrores, eu devo desmarcar a agenda. A academia que eu achava que eu ia, não vou mais porque eu tô sozinha com ele. E aí bate aquela, ai meu Deus, que cansaço. Parece que ser mãe é dor 3 passos para trás e aí a valsa, eu vou para frente, depois eu vou para trás, eu vou para frente. E eu entendi que é essa dança das cadeiras da maternidade mesmo. Tem dias que tem semanas que é o auge, sabe? Eu consigo malhar, eu consigo comer saudável, eu consigo atender meus clientes, eu consigo ser constante no Instagram, que também é um recurso do meu trabalho hoje. Eu consigo ter tempo de qualidade com meu namorado, eu consigo assistir minha série, eu consigo ler livros. E tem semanas que eu simplesmente mal consigo ir no banheiro, porque até no banheiro a criança está comigo lá. E às vezes, né, já aconteceu isso comigo, tá? É tão raro a mãe ter a oportunidade de ir ao banheiro sozinha, que eu já me irritei profundamente quando eu estou no banheiro sozinha, que Benjamin esqueceu de mim, mas minha mãe tá lá fora cuidando dele, e aí ela quer fazer alguma coisa com ele, e ela resolve me interromper no banheiro para me perguntar o que fazer com ele. E aí já aconteceu um dia eu falei, minha mãe, pelo amor de tudo que é sagrado, é tão difícil para mim que sou mãe ir ao banheiro sozinha. Espera um pouco, eu saí do banho. Ela, desculpa, 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 me perdoa, me perdoa. Eu digo, não me incomoda, porque é raro
a pobre da mãe conseguir ir ao banheiro, porque às vezes ele até tá com a avó, mas ele lembra. Aí ele fica assim, lá dentro do banheiro eu tô ouvindo ele, cadê mamãe, vovó? Aí a mãe fala, tá no banheiro. Aí ele simplesmente sai correndo, abre a porta. Se eu tiver trancado, fica batendo, batendo e mamãe. Aí tudo que você ia fazer nessa hora, número 1, número 2, número 3, número 5, simplesmente faz assim, ó. Vup! Não tem mais condição, a criança já me interrompeu. Ai, eu tô falando do fisiológico. Imagina o emocional. Então, assim, não é fácil ter que lidar com esse processo de autossacrifício. Quando eu falo autossacrifício, é esse movimento de muitas vezes abdicar mesmo do que eu quero, do que eu gosto, do que eu consigo fazer, do que eu gostaria de fazer, porque eu não tenho como fazer. E essa sensação, para mim, me acompanha muitas vezes. Isso não significa que eu aprendi a lidar que isso não vem. Mas o sentimento de frustração, de não conseguir fazer as coisas que eu gostaria de fazer, me acompanha muitas vezes na maternidade. E eu preciso me acolher e entender que eu amo meu filho, é maravilhoso ser mãe dele, eu sou grata a Deus pela oportunidade de ser mãe de bem, mas esse sentimento não invalida a frustração, muitas vezes, de mudar planos, cancelar compromissos, não conseguir me acolher quando eu tô triste, não conseguir ficar quietinha, caladinha, não conseguir terminar, muitas vezes, de assistir um filme, uma série, porque ele acordou, porque ele interrompe. Eu falo isso muito para as minhas clientes que eu atendo, né, na terapia individual. Nós fomos ensinadas que ou é alegria ou é tristeza, né? Ou é muito amor, uma explosão de amor, ou é raiva. Gente, não, as emoções elas não precisam ser dicotômicas, elas não precisam ser preta ou branca, elas podem coexistir ao mesmo tempo. E uma emoção ela é validada, como a outra emoção também é validada. Então eu gosto muito de falar sobre isso, amar meu filho e amar a experiência de ser mãe não invalida os outros sentimentos negativos que eu sinto. Tem um amigo meu que ele me perguntou esses dias: e aí, amiga, como é? Como é que tá sendo ser mãe? Eu falei, amigo, é igual a rapadura. É doce, mas não é mole, não. E é exatamente isso. É muito bom, mas é desafiador. E a gente precisa começar a naturalizar, falar sobre isso. Teve uma certa vez que eu tive uma semana desafiadora demais. Uma semana onde eu tive que estar ali cuidando de bem da casa, a babá não foi, ele ficou doente, enfim. E aí chegou o final de semana que era para ele ficar com o pai, ele já estava bem. E aí eu lembro que minha mãe me ligou e me perguntou assim: "E aí, cadê Ben? Já foi com o pai?" Eu respondi: "Ai, minha mãe, graças a Deus já foi." Na mesma hora ela falou assim: "Não fale assim do meu neto não, viu?" E eu fiquei me perguntando o que que eu falei do neto dela. Eu falei: "Hã?" Ela: "Como é que você fala assim, graças a Deus ele já foi? Parecendo até que tá se livrando do menino", começou a reclamar. E eu falei: "Minha mãe, eu falei graças a Deus porque eu vou dormir, porque eu tô cansada, foram 3, 4 noites acordando de madrugada, ele com febre." E eu falei: "Ufa, graças a Deus ele tá com o pai, porque eu vou poder descansar." E cá entre nós, eu falei graças a Deus porque ele estava com o pai e eu fui descansar, mas ao mesmo tempo eu fui deitar e falei: "Meu Deus, que estranho, essa casa tá em silêncio, que saudade." É tudo ao mesmo tempo, né? É, é tipo, graças a Deus que o pai pegou esse final de semana e ao mesmo tempo, ai, que saudade de bem. Ou arrumar a casa, isso acontece direto. Tô arrumando a casa e encontro um brinquedo debaixo da cadeira e digo, ah, Benjamin. Ou encontro alguma coisa que ele apontou e digo, ó, você aqui. É ler um livro meu e encontrar ele todo riscado e falar, até quando você não tá, você tá. É sair sem a criança e quando chegar no shopping, isso aconteceu ontem, tá? Eu saí pra jantar com um amigo meu e aí um amigo meu que é de fora, tá aqui em Salvador. Aí eu fui no shopping almoçar com ele. Quando eu vi, tinha chegado, tipo, aqueles parques de bolinha novo. Falei, ah, amigo, o Benjamin aqui ama. Ele ama bolinha. Meu bolso não ia gostar, não, mas ele ama. E é sobre isso, é sobre a gente entender que essas polaridades emocionais, essas ambiguidades, elas coexistem. E precisamos parar de reprimir as mães de falarem de cansaço, de sobrecarga, de tristeza, de frustração, como se isso definisse elas não amarem os filhos dela. Gente, isso não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí eu lembro que nesse dia eu respondi à minha mãe, eu falei assim, ha, 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 ha. Quantas vezes, quando ele vai para a escola, você fala assim,
Que horas mesmo que o Benjamin vai pra escola? Leva logo esse menino pra escola, eu quero descansar um pouquinho. Ou seja, você é vó, você pode falar que você quer ter um tempo sem ele, mas eu que sou mãe, se eu falar, meu Deus do céu, eu sou a pior mãe do mundo. Então, e é sobre isso, tá? Nós precisamos começar a nos posicionar com as pessoas ao nosso redor, porque eu tenho que ter o direito também de expressar os meus sentimentos para quem tá próximo, sem me sentir julgada e reprimida. E isso tá tudo bem. Tá tudo bem. Me conta. Como é para você escutar esse episódio? Ressoou aí de alguma forma? Fez sentido? Não fez sentido? Coloca aqui nos comentários desse episódio qual é a sua opinião sobre o assunto. E também compartilhe comigo quais temas você gostaria de ouvir, quais sugestões de conteúdos você quer que eu grave aqui nos próximos podcasts. E também me deixe saber como é que tá o som, a iluminação, minha voz, o vídeo. Tá tudo bem? Eu gosto de receber feedbacks de vocês, porque eu estou aqui para sempre fazer um processo de melhoria contínua para que você possa me ouvir cada vez melhor. Beijo, lindeza, até o próximo episódio.